E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quinta-feira maravilhosa, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma rodada recheada, teve jogo pra caramba ontem, tem muita coisa pra gente falar. Então, velho, assim, não vou nem enrolar aqui na introdução, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal. E eu já vou começar aqui porque, na boa, é muito jogo. É muito jogo. Provavelmente, esse vídeo vai estar saindo na parte da tarde. Então eu recomendo que você pause o vídeo agora. Vai lá pegar um cafezinho, um bolinho. Sabe aquele bolinho formigueiro? Bolinho maravilhoso. Bota aí do lado, porque vai demorar. Vai demorar, a gente vai ficar um tempinho aqui conversando. Então, vou dar esse tempinho pra você pegar o cafezinho, o bolinho. Pegou? Pegou? Vamos lá então. Ó, começar aqui falando sobre Charlotte Hornets e Atlanta Hawks, cara. O Hornets bateu o Atlanta por 122-99 e, cara, dá pra dizer que o Hornets amassou o Atlanta, viu? Porque tirando o primeiro quarto, que foi onde o Atlanta foi melhor do que o Hornets, tirando o primeiro quarto, durante todo o restante do jogo, só deu Hornets. Só deu Hornets. O Hornets venceu o segundo quarto por 32-24, venceu o terceiro por 35-25 e o quarto por 26-19. Hornets foi bem dominante, o perímetro do time foi excelente, 15 de 37 na bola de 3. O Hornets teve 6 jogadores passando dos 10 pontos. O Brandon Miller teve mais uma excelente atuação, 26 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 3 bloqueios e 4 de 9 na linha de 3. E eu quero aproveitar para levantar um questionamento aqui sobre o Brandon Miller. Considerando de janeiro para cá, é loucura dizer que o Brandon Miller é o segundo melhor novato da NBA? Considerando de janeiro para cá. Porque o Wembanyama é unânime, é o melhor, isso não tem discussão. De janeiro para cá não existe discussão. Só que o Chet, que vinha sendo o segundo melhor, ele teve uma queda considerável. E o Brandon Miller subiu. O próprio Jaime Jaques também teve uma pequena queda. É muita loucura dizer que hoje o Brandon Miller é o segundo melhor novato da NBA? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Mas, sendo ou não o segundo melhor novato, o fato é que o Brandon Miller tá jogando muito e ele foi o grande nome dessa vitória do Hornets. Foi a 13ª vitória do Hornets na temporada e a terceira vitória seguida, hein? Pela primeira vez na temporada, o Hornets venceu 3 jogos seguidos. Olha aí, hein? Olha aí o Charlotte Hornets. Já o Atlanta Hawks, 31ª derrota. De novo, Trae Young e DeJounte Murray tijolaram tudo no perímetro. Tijolaram tudo. E mais uma atuação decepcionante desse Hawks, que é uma das grandes decepções da temporada, sem a menor sombra de dúvidas. Vamos seguir falando sobre Orlando Magic e New York Knicks. O Magic bateu o Knicks por 118-100 num jogo que foi bem bom, tá? Foi bem bom. O jogo começou com o Jalen Brunson simplesmente inacreditável. Foi inacreditável o que o Brunson fez no primeiro quarto. Foram 20 pontos no primeiro quarto. 20 pontos. O Jalen Brunson jogou muito e graças a ele o Knicks venceu a primeira parcial por 36-27. Só que a partir do segundo quarto, o Magic assumiu o controle do jogo. No segundo quarto, a defesa do Magic simplesmente anulou o Knicks. O Magic limitou o Knicks a apenas 19 pontos.
apenas 19 pontos no segundo quarto. E no ataque, o Paolo Banchero brilhou. Né? O Banchero explodiu para 13 pontos com 3 bolas de 3 no segundo quarto e fez o Magic vencer a parcial por 38-19 e o time foi para o intervalo vencendo por 10. No terceiro quarto, Orlando seguiu melhor e conseguiu aumentar a sua vantagem para 12. E no quarto período, com a defesa muito bem, o Magic fechou a partida sem muitas dificuldades. No fim, Orlando saiu com a sua 30ª vitória na temporada, campanha 30-25, e o Knicks sofreu sua 22ª derrota. Destaques da partida, pelo lado do Magic, Paolo Banchero, 36 pontos e 6 rebotes para o Banchero. Já pelo lado do Knicks, o destaque foi Jalen Brunson, que depois de um primeiro quarto espetacular, teve ali uma queda, mas ainda assim terminou com 33 pontos e 6 assistências. Próximo jogo, Miami Heat e Philadelphia 76ers. O Miami, de novo, não teve o Jimmy Butler, mas mesmo jogando fora de casa contra o Philadelphia, que não teve o Joel Embiid, né? As duas equipes não tiveram seus franchise players, o Miami conseguiu vencer. Miami venceu 109-104. Essa foi a 30ª vitória do Heat na temporada e a 6ª nos últimos 8 jogos, hein? Miami tá jogando bem, viu? Galera aí não tá prestando muita atenção no Miami, mas o Miami tá praticando um basquete excelente, tem conseguido vitórias muito, muito importantes e desfalcado. Então, olho nesse Miami, tá? Olho nesse Miami. Sobre o jogo foi bem equilibrado. O Sixers teve ali o Buddy Hield e o Maxey de novo brilhando. Os dois têm jogado muito bem, muito bem. No jogo, eles combinaram para 52 pontos e 17 assistências. Eu tô gostando demais da química dos dois. Tô gostando demais, demais. O Buddy Hield tá sendo um complemento excelente pro Maxey. Excelente. Eu tô gostando muito dessa versão playmaker do Buddy Hield. Eu admito que eu nunca tinha reparado, né, nesse lado criador do Buddy Hield. Eu sempre enxerguei o Buddy Hield como um chutador, como um puro chutador. Só que na mão do Nick Nurse, ele tá mostrando que ele consegue também ser um ótimo passador. Eu tô adorando a dinâmica dos dois. Os dois estão jogando muito bem e foram importantíssimos aí pro Sixers na partida. Só que do outro lado, o Miami teve o trio Adebayo, Duncan Robinson e Tyler Herro brilhando. Os três combinaram para 66 pontos. Foram 23 do Adebayo, que ainda teve 13 rebotes e 4 assistências. 20 para o Duncan Robinson, que matou 5 bolas de 3 no jogo. E 23 para o Tyler Herro, que ainda pegou 7 rebotes e deu 7 assistências. Os três jogaram muito e foram os grandes nomes dessa vitória do Heat. Para além dos três, vale falar sobre o Jaime Hawks, que eu citei, que teve um jogo muito bom de 12 pontos, 9 rebotes, 3 assistências e 2 roubos de bola. Ele apareceu muito bem em momentos chave da partida. Jaime Hawks foi bem pra caramba. E um outro cara que foi bem saindo do banco foi o Highsmith. O Highsmith entregou 4 bolas de 3 saindo do banco. Belo jogo do Miami, bela vitória, campanha 30-25. Já o Philadelphia sofreu sua 22ª derrota, mas praticou um bom basquete. Quem venceu sem nenhuma dificuldade ontem foi o Boston Celtics, cara. O Celtics encarou o Brooklyn Nets, segundo jogo seguido contra Brooklyn. O primeiro foi lá no Barclays Center, o Celtics ganhou lá. E dessa vez encarou o Brooklyn no TD Garden. E, meus amigos, o Celtics simplesmente trucidou o Brooklyn Nets no TD Garden. O Celtics meteu 136-86, meus amigos. 136-86. Mesmo sem o Jaylen Brown, sem o Horford e com o Porzingis saindo ali no primeiro tempo,
O Celtics sapecou 50, deu uma sapecada de 50 pontos, cara, no Brooklyn. Foi bizarro que o Celtics jogou. Foi a quinta maior vitória da história do Boston Celtics, considerando o placar. E foi a segunda vitória de mais de 50 pontos na temporada. Pô, velho. O Celtics acabou com o jogo, né? Logo de cara, ali nos primeiros 5 minutos, o Celtics abriu 10 e chegou a abrir 18 antes do fim da primeira parcial. O domínio no segundo quarto seguiu, né? O Celtics abriu 20 nos primeiros 4 minutos e, faltando 6, já vencia por 30. E aí, no terceiro quarto, foi onde o Celtics realmente jogou a última pá de cal. O Celtics aumentou a vantagem para 46 e no quarto período colocou os reservas em quadra, que ainda aumentaram a vantagem para 50. Foi assim, foi um amasso sem dó. O Celtics chegou a 43 vitórias na temporada e o Brooklyn sofreu sua 33ª derrota, e essa, de longe, uma das derrotas mais humilhantes do time na temporada. Foi tão humilhante que eu não consigo nem destacar alguém do Brooklyn. Todo mundo foi horrível, todo mundo jogou mal, foi realmente uma vergonha. Agora, pelo lado do Celtics, temos alguns destaques. Derrick White jogou muito bem, 27 pontos com 5 bolas de 3 convertidas. Peyton Pritchard teve uma atuação enorme de 28 pontos com 6 bolas de 3. E o Jason Tatum teve um jogo tímido, mas ainda assim foram 20 pontos, 7 rebotes e 9 assistências para Jason Tatum. Vamos lá, próximo jogo. Putz, esse aqui foi jogão, hein? Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls. Que jogo bom, meus amigos. Que jogo bom, jogo pegadaço do começo ao fim, muito pegado, mas no fim, quem levou a melhor foi o Cleveland Cavaliers. Jogando em casa, o Cavs bateu o Bulls por 108-105. Mas vale aqui contar a história do jogo, porque realmente foi jogão. O Bulls abriu o jogo melhor, né? O André Drummond teve um baita do impacto ali na defesa, conseguiu dar uma segurada nos bigs do Cavs. E no ataque, Kobe White e DeMar DeRozan tiveram uma excelente entrega. E aí o Bulls venceu a parcial por 32-25. No segundo quarto, tivemos as duas equipes não entregando um bom basquete. Os dois ataques não foram bem ali no segundo quarto. As duas defesas levaram a melhor em cima dos ataques. E o Chicago conseguiu ali sustentar a vantagem. Foi para o intervalo vencendo por 6. Só que na volta do intervalo, o jogo pegou fogo, né? O Kobe White e o DeRozan seguiram bem produtivos ali pelo Bulls, só que pelo lado do Cleveland, o Donovan Mitchell acordou. Donovan Mitchell não vinha fazendo um bom jogo, só que no segundo tempo, na volta do intervalo, o homem brilhou! O Chicago conservou a sua liderança no terceiro quarto e conseguiu levar 5 pontinhos de vantagem ali para o quarto período, só que no quarto período o jogo escapou das mãos do Bulls. O Donovan Mitchell foi simplesmente incrível, foi imparável ali no quarto período, e mesmo com o Kobe White e com o DeRozan ali bem, o Bulls foi engolido. Foi engolido pelo Cavs, que virou o jogo ali logo no comecinho da parcial. O Bulls chegou a retomar a liderança, só que na reta final, faltando ali, acho que um pouco mais de 1 minuto para terminar o jogo, o Darius Garland matou uma bolaça de 3 na cara do Alex Caruso, colocou o Cavs na vantagem e, com uma ótima defesa, o Cavaliers fechou a partida. O Kobe White até teve a chance de empatar o jogo, só que ele acabou desperdiçando o arremesso e o Cavs saiu com a sua 36ª vitória na temporada e a 18ª vitória desde a virada. Desde a virada do ano, o Cavs venceu 18 jogos e perdeu só 3. São só 3 derrotas desde a virada. Esse Cavaliers
Que time é esse Cleveland Cavaliers? Ontem eu até fiz um vídeo falando sobre o Cavaliers, dando a minha opinião sobre a temporada do Cavs, que é excelente e vale a pena assistir se você não assistiu. E, cara, eu tô in love com esse Cavaliers. In love. Que time. Que time. Donovan Mitchell foi o grande nome da vitória. 30 pontos, 6 rebotes e 7 assistências. Só que o banco teve ali uma boa participação. Darius Garland, que não fez um grande jogo, mas apareceu ali no momento decisivo. Foi uma grande vitória coletiva. Foi uma grande vitória coletiva. Pelo lado do Bulls, que sofreu sua 29ª derrota, o destaque, Coby White. 32 pontos para o Coby White, mas acabou não sendo o suficiente. Indiana Pacers encarou o Toronto Raptors e, num jogo marcado por uma belíssima trocação, o Indiana venceu por 127 a 125, né? Aqui foi uma trocação franca do começo ao fim. Os dois ataques tiveram uma produção excelente, jogo bem movimentado, só que com Siakam e Haliburton muito bem, né? Os dois combinaram para 19 assistências e só um turnover. O Indiana conseguiu aí levar a melhor. Vale destacar que com as 12 assistências de ontem, o Haliburton chegou a 30 jogos na temporada com pelo menos 10 assistências distribuídas. O ano do Haliburton é muito especial, né? É muito especial. Além disso, foram 21 pontos. Já o Siakam, que reencontrou a torcida do Toronto, inclusive foi muito bem recebido pela torcida do Toronto, entregou 23 pontos e 7 assistências. Essa foi a 31ª vitória do Indiana e a 36ª derrota do Toronto, que teve como grande destaque o Scottie Barnes, que flertou com o triple-double. Foram 29 pontos, 12 rebotes e 8 assistências. Memphis Grizzlies encarou o Houston Rockets e conseguiu arrancar uma bela vitória por 121 a 113, cara. O Grizzlies praticou um basquete bem bom, e o grande nome da vitória do Grizzlies foi ele, o moleque maravilha, Gigi Jackson. Gigi Jackson teve mais um jogaço, foram 20 pontos, 9 rebotes e 3 bloqueios para ele, né? Tudo isso saindo do banco. Ele se tornou o primeiro adolescente com múltiplos jogos de 20 pontos saindo do banco desde Kobe Bryant. Lembrando que o Gigi Jackson tem apenas 19 anos. É um menino, é um bebê e já tá metendo 20 pontos com uma certa regularidade na NBA. É impressionante esse moleque, cara. Assim, em meio a todo o caos que tem sido a temporada do Memphis, em meio a toda a tragédia de lesões e tudo, o Gigi Jackson, juntamente com o Vince Williams, são dois grandes achados assim do Memphis, né? O Memphis conseguiu achar ouro em meio a toda a merda que tem sido a temporada. Porque a verdade é que a temporada do Memphis é uma merda a temporada. Assim, todo respeito, o torcedor do Memphis vai concordar comigo. Um time que nos últimos anos sonhava com final de conferência, pô, nessa temporada tá brigando por draft, sendo alvo de trocentas lesões, perdendo todo mundo por conta de lesão. Então, a temporada do Memphis é uma merda. É uma merda. Só que em meio a todo o lixo ali, Gigi Jackson e Vince Williams apareceram. O Memphis achou ouro nesses dois meninos que são jogadores com potenciais muito bons, principalmente o Gigi Jackson. Cara, com 19 anos, o Gigi Jackson ele já tem produção de um veterano. Já produz como um veterano. Eu tô muito ansioso para ver o Gigi Jackson na temporada que vem, jogando com o Bane, jogando com o Ja Morant, sabe? Jogando com mais regularidade com o Marcus Smart. Eu tô muito curioso, velho. Porque na minha visão, se ele seguir nessa pegada, ele vai dar uma profundidade
para esse time do Memphis que vai ser impressionante. Que vai ser impressionante. Eu já tô até deixando anotado o meu palpite para Six Man of the Year. É a cara do Didi Jackson levar o Six Man of the Year temporada que vem. Porque o impacto que ele já tem hoje num time todo esburacado impressiona. Impressiona bastante. Então, tô muito ansioso para ver o Didi Jackson temporada que vem. Tô bem ansioso, eu tô adorando o que ele tá entregando nessa temporada. E a tendência é só melhorar, porque, de novo, o menino tem 19 anos. Não é normal um menino de 19 anos ter a produção que ele tem. Ainda mais um jogador que chegou sem nenhuma badalação na NBA. Nenhuma badalação. Ninguém sabia quem era o Didi Jackson. Então, esse moleque é especial. Esse moleque é especial. Memphis chegou à sua 19ª vitória e Houston sofreu sua 30ª derrota. Pelicans e Wizards. O Pelicans bateu o Washington Wizards por 133-126, apesar, né, de um terceiro quarto ruim. Pelicans foi mal no terceiro quarto. O time conseguiu levar bem ali o jogo e saiu com a sua 33ª vitória na temporada. O grande nome do Pelicans na partida foi o Zion Williamson. Foram 36 pontos, 6 rebotes e 8 assistências para o Zion, que vive um momento muito bom, viu? Vive um momento bem bom na temporada. Já pelo Wizards, que sofreu sua 45ª derrota, o destaque foi Deni Avdija, que terminou a partida com 43 pontos e 15 rebotes, velho. Grande jogo do Avdija, uma pena que essa atuação dele foi jogada no lixo porque o Wizards não venceu. Dallas Mavericks encarou o San Antonio Spurs e graças a mais um jogaço, mais uma baita atuação de Kyrie Irving, o Dallas venceu por 116-93. O Spurs até começou o jogo bem, o Wembanyama teve um excelente volume ali no primeiro quarto, o Spurs conseguiu vencer a primeira parcial por 32-25, só que depois disso o Dallas dominou, né? Com o Kyrie brilhando no segundo e no terceiro quarto, Kyrie combinou para 26 pontos nesses dois quartos. Inclusive, ele achou uma bandeja ali em cima do Wembanyama no terceiro quarto, que foi uma coisa linda. Uma coisa linda. Sim, o Kyrie conseguir finalizar aquela bandeja com o Wembanyama marcando ele, só mostra o quão bizarro é o Kyrie Irving, o quão craque é o Kyrie Irving. Não é fácil você conseguir uma jogada dessa em cima desse gigante francês. Então, Kyrie Irving, nossa, jogou muito Kyrie Irving. Graças à produção dele no segundo e no terceiro quarto e a ótima defesa que o Dallas executou também nesses dois quartos, o time assumiu o controle da partida, abriu uma boa vantagem e no quarto período o Dallas pôde se dar ao luxo de fechar o jogo com os seus reservas. No fim, Dallas chegou à sua 32ª vitória na temporada, foi a 6ª vitória seguida desde o retorno do Kyrie Irving. O Dallas não sabe o que é perder desde que o Kyrie Irving voltou. E, cara, o momento do Dallas é excelente. O Dallas, pra mim, é um dos times que eu aposto que vai ter um pós-All-Star muito bom. O pós-All-Star do Dallas tá me deixando bem animado. Eu tô bem ansioso pra ver o que o Dallas vai fazer no pós-All-Star, porque o pós-trade deadline tem sido excelente. E a volta do Kyrie tem feito total diferença, cara. Ontem, 34 pontos, 9 rebotes e 7 assistências. Jogou muito Kyrie Irving. O Luka também jogou muito bem, flertou com triple-double, 27 pontos, 9 rebotes e 8 assistências. Só que o homem do jogo foi o Kyrie Irving. Jogou muito, cara, jogou muito. Já pelo lado do Spurs, que sofreu sua 44ª derrota, destaque Victor Wembanyama. Jogou bem, 26 pontos, 9 rebotes, 5 assistências
e 3 bloqueios, conseguiu algumas big plays durante a partida, mas não deu, né? No fim, acabou prevalecendo a qualidade do melhor time. E o Dallas hoje é um time que está em outro patamar em relação ao Spurs. Não existe nem comparação. A única coisa que as duas equipes hoje têm semelhança é o fato de serem franquias do Texas e de serem franquias que possuem 2 talentos geracionais. São as únicas semelhanças. De resto, são equipes totalmente diferentes e ontem isso ficou muito claro. Vamos lá, os últimos jogos, hein? Sacramento Kings e Denver Nuggets. Outro jogaço. Sacramento venceu por 102-98, só que, meu amigo, foi na emoção. Foi de virada e foi uma virada que teve a assinatura do rei do quarto período. Quem é o rei do quarto período? Simplesmente De'Aaron Fox. O que o De'Aaron Fox fez ontem foi surreal, cara. Foi surreal. O Denver teve um início de jogo muito bom. Muito bom. Jogando em casa, o Denver conseguiu liderar por aproximadamente 39 minutos. Por aproximadamente 39 minutos, o Denver liderou o jogo. Só que aí, faltando 6 minutos para acabar, o De'Aaron Fox matou uma bolaça de 3, que empatou o jogo. E na sequência, o Domantas Sabonis deu a primeira liderança para o Kings na partida. Isso aí faltavam uns 5 minutos para acabar o jogo. O Denver voltou a liderar, né? Chegou a abrir 4 pontos ali no clutch. Só que, de novo, o De'Aaron Fox apareceu, né? Faltando 2 minutos ali, ele virou a partida. E faltando 1:25, ele colocou 3 pontos de vantagem pro Kings, perdão. O Denver pediu timeout. E na volta do timeout, o De'Aaron Fox roubou a bola. E no contra-ataque, colocou 5 pontos de vantagem pro Kings. E basicamente acabou com a partida, cara. No fim, Sacramento conseguiu sua 31ª vitória na temporada. E essa, gigantesca, hein? Você venceu o Denver lá no Colorado, já é uma tarefa difícil. Virar o jogo no quarto período é ainda mais complicado, porque o Denver é um time que normalmente fecha bem demais as partidas. Só que ontem o De'Aaron Fox foi tão absurdo que ele conseguiu buscar a virada. Inclusive, o Denver vinha de 7 vitórias seguidas dentro de casa. Então, o que o Kings fez ontem merece muitos elogios. Merece muitos elogios. O De'Aaron Fox foi o cara do jogo, 30 pontos para ele. E o que mais impressionou foi que desses 30, 15 vieram no quarto período. E desses 15 no quarto período, 10 nos 2 minutos finais. Assim, eu sei que tem muita gente aí defendendo o Curry para levar o Clutch Player of the Year. E eu até concordo que ele deve ser colocado como favorito. Só que o impacto que o De'Aaron Fox tem no quarto período é inacreditável, cara. É inacreditável. Assim, poucas vezes eu vi um jogador conseguindo crescer tanto em quarto período como o De'Aaron Fox cresce. Eu acho que o último rei do quarto período que nós tivemos na NBA foi talvez o Isaiah Thomas, no seu auge lá no Celtics. O torcedor do Celtics vai se lembrar que no auge ali do Isaiah, ele, 2016, 17 ali, ele era conhecido como o King of the Fort. E aí o De'Aaron Fox herdou esse apelido e hoje ele é o rei do quarto período. Então, eu entendo o Curry ser favorito pro Clutch Player of the Year, só que é muito difícil você não votar no De'Aaron Fox. É muito difícil, porque o impacto que esse cara tem no clutch
É assustador. É assustador. E ontem o Denver foi mais uma vítima do King of the Fort, né? Do King of the Fort. Denver, inclusive, sofreu sua 19ª derrota. Vamos lá. Falar sobre 2 times aqui que venceram sem muitas dificuldades. Começando com o Phoenix Suns. O Phoenix encarou o Detroit Pistons e apesar de ter perdido o Devin Booker logo no começo do jogo, o Booker ele conseguiu ser ejetado aos 6 minutos com 6 minutos ali de jogo. Mesmo perdendo ele, o Phoenix Suns não teve nenhuma dificuldade para vencer o Pistons. 116-100 foi o placar. O Phoenix assim, controlou muito bem o jogo, teve ali 3 primeiros quartos muito dominantes, e aí no quarto período o time colocou os reservas para terminar o jogo. Vitória tranquila, 33ª vitória do time na temporada. Kevin Durant, juntamente com o Nurkic, foram os grandes destaques individuais. Kevin Durant terminou com 25 pontos e o Nurkic com um duplo-duplo de 10 pontos e 13 rebotes. Já o Detroit Pistons pouco conseguiu fazer e sofreu sua 46ª derrota. E o outro time que conseguiu uma vitória tranquilinha ontem foi o Lakers. O Lakers encarou o Utah Jazz lá em Salt Lake City e mesmo jogando fora de casa e sem o LeBron, que não jogou por administração ali de carga mesmo, o Lakers venceu com muita autoridade, 138-122, jogo muito bom do Lakers, jogo até dá pra dizer que até foi um jogo dominante ali do Lakers. E aí, alguns destaques aqui foram Anthony Davis, 37 pontos, 15 rebotes e 2 bloqueios pro AD, atuação simplesmente monstruosa do Anthony Davis, monstruosa. Rui Hachimura conseguiu seu career high ontem, foram 36 pontos pro Hachimura, belo jogo dele. E o DeAndre Russell conseguiu ontem a sua maior marca de assistências na carreira, foram 17 assistências no jogo de ontem. Grande atuação do DeAngelo, Austin Reeves também jogou muito bem, então, puta vitória do Lakers, foi a 6ª vitória do Lakers nos últimos 7 jogos. Olha o coisa ruim voltando. Olha o coisa ruim voltando. É, rapaz, Lakers. Outro time que eu tô curioso pro pós-All-Star, viu? Outro time que eu tô bem curioso pro pós-All-Star, porque o momento do Lakers é muito bom. É muito bom. Então, esse aqui é outro time que eu quero muito ver o que vai aprontar depois da pausa pro All-Star. Já o Jazz sofreu sua 29ª derrota e mais uma derrota em casa. O Jazz ultimamente não tem conseguido fazer valer o mando de quadra. E para fechar o vídeo, meus amigos, caramba, quase 40 minutos de vídeo já. Eu vou só dar uma passada por cima na vitória do Clippers em cima do Warriors. O Clippers bateu o Golden State ontem lá no Chase Center por 130-125. Foi um baita de um jogo, inclusive tem análise aqui no canal dessa partida, por isso que eu vou só dar uma passada por cima. Foi um jogo onde o Warriors começou melhor a partida, Golden State foi pro intervalo vencendo por 7 pontos, o Curry fez chover bolas de 3 no primeiro tempo, o próprio Podziemski também teve um baita de um volume, o Clippers não fez uma boa partida ali no primeiro tempo, foi bem dominado até pelo Warriors. No terceiro quarto, apesar do Clippers ter começado bem, chegou a cortar a diferença para 1 ponto, o Warriors rapidamente respondeu, o Curry seguiu extremamente quente no perímetro ao lado do Podziemski e o Warriors conseguiu ir para o quarto período levando 11 de vantagem, só que no quarto período o herói surgiu, né? Norman Powell, que vinha fazendo um jogo bem ruim, simplesmente pegou fogo no quarto período. O cara meteu 4 bolas de 3 no quarto período, 4 bolas de 3, e aliado a uma belíssima defesa e também a um leve colapso que deu no Warriors, o Clippers conseguiu buscar a virada e garantiu a sua 36ª vitória na temporada e fez o Golden State sofrer sua 26ª derrota e o Warriors também
viu a sua sequência de 5 vitórias seguidas ser quebrada e da pior forma possível, tomando uma virada dentro de casa, né? Realmente uma derrota bem dolorida pro Golden State, que teve um Curry metendo 9 bolas de 3 e marcando 41 pontos. Curry teve uma atuação bizarra. Podziemski jogou muito também, foram 25 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. Só que tudo isso acabou não valendo de nada, porque no fim o Clippers venceu graças ao Norman Powell, que marcou 21 pontos no jogo, sendo 4 bolas de 3 no quarto período. Jogou muito Norman Powell. A defesa do Clippers também fez um bom trabalho. E detalhe, o Clippers fechou o jogo sem o Paul George, que foi ejetado por conta da sexta falta, e sem o Tyronn Lue, que foi ejetado logo no começo do quarto período por conta de 2 técnicas que recebeu. E outro, o Clippers jogou sem o Kawhi. Então o Clippers teve que lidar com várias adversidades e mesmo assim saiu com uma baita de uma vitória. Se você quiser uma análise mais aprofundada do jogo, tem vídeo no canal. Rapaziada, é isso, tá? Esses foram os destaques da rodada de ontem. Como eu adiantei, rodada longa, vídeo longo. Então eu espero que você tenha bebido o seu cafezinho, comido o seu bolinho durante esses quase 40 minutos que a gente passou junto. E é isso, cara. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. Não se esqueça de dar uma olhada no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com 7 dias grátis para testar a plataforma. Se você quer assistir todos os jogos da temporada, você tem que ter o League Pass, velho. Você tem que ter o League Pass, então use esse link e garanta já o seu. E é isso, turma. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.